Bem-vindos a mais um Talk Tag, o talk show do canal Metô, a web TV da Universidade Metodista de São Paulo. E nessa temporada voltamos a falar sobre profissões e sobre a formação necessária para seguir uma carreira. Aqui informaremos todas as curiosidades e tiraremos todas as suas dúvidas para facilitar na escolha do futuro profissional. Meu nome é Renan Muniz e hoje nós falaremos sobre o curso de Produção Multimídia. E para ajudar nessa conversa, convidamos com o professor Eric Ribeiro. Muito obrigado pela participação, Eric. Obrigado pelo convite. Se você puder contar um pouquinho sobre o curso, sabemos que o curso de Produção Multimídia são apenas 2 anos, como que funciona a distribuição da grade? O curso de Produção Multimídia, que é um curso técnico, ele funciona uma grade semestral, do qual são 4 blocos de conhecimento com uma atividade semestral chamada PAP. Sendo que o objetivo geral do curso é preparar profissionais versáteis para produções multimídias em audiovisual, televisivo, cinematográfico, até mesmo internet. Então, cada semestre tem um foco num tipo de produção, exercitando o tipo de conhecimento atrelado a esses tipos de veículo. Por exemplo, no primeiro semestre existem criações de hot site, existe criação de videoclipe no segundo para o 4º semestre, existe criação de curta-metragem ficcional no 3º semestre e assim por diante. Sempre existe um foco e uma atividade que exercita o conhecimento específico, pensando na concomitância e na comparação entre esses 2 produtos audiovisuais. E qual que é a principal diferença do curso de Produção Multimídia para os demais cursos de comunicação oferecidos na universidade? O curso de Produção Multimídia, ele tem uma ideia de formar um profissional que se adequa a novos contextos de realização. Então, por explorar diversas áreas tecnicamente, ele acaba por se encaixar em inovações tecnológicas sem necessariamente ter um perfil específico, mas uma condição técnica de executá-lo. Então, é um curso que visa a formação do profissional versátil. Um profissional que vai conseguir conversar com pessoas na criação de designs, um profissional que vai conseguir pensar em campanhas criativas, mas também um profissional que vai pensar, por exemplo, o trabalho da imagem de uma banda a ser formada, né? Então, é a versatilidade que o mundo do audiovisual, por convergência, por aspectos tecnológicos e de mundialização, pede. Esse é o objetivo e esse é o diferencial. É um profissional que ele é abrangente. Entendi. Professor, e falando um pouquinho agora sobre a vida profissional, quais experiências você já teve ou interessantes assim no mercado de trabalho? Tá. Eu sou um profissional diretamente ligado com a área de som para cinema e televisão e eu acho que as minhas maiores experiências elas estão relativas a filmes e produções que na minha concepção me marcaram pela inovação. Então, o cenário documental brasileiro ele é um cenário que exige uma versatilidade muito grande. Então, participei de documentários que falam sobre questões indígenas, que têm um viés político, mas ao mesmo tempo fiz parte de documentários também que falam sobre meio ambiente, uma relação, por exemplo, com poluição, o Rio Tietê em São Paulo. Não obstante, fiz parte de produções seriadas televisivas que têm uma recorrência maior, que é uma outra forma de se pensar, né? Produções para TV fechada, como, por exemplo, Expedição Oriente, que tem a Volta ao Mundo. Na época, produções ficcionais, quando eu comecei minha carreira em outra empresa, a Casablanca. Produções ficcionais como a 9mm, que passavam no canal Fox. Então, são produções que, pela característica peculiar e a diferença do contexto que ela surge, me marcam bastante. Assim. Exige de mim uma postura diferente, assim, para cada um dos projetos, uma forma de pensar diferente. Entendi. Muito obrigado, professor. Peço que você espere um pouquinho mais. Claro, claro. Porque agora vamos falar com o nosso repórter Gabriel Nacal, que está com uma estudante interessada em ingressar no curso de Produção Multimídia, viu, professor? Vai Ótimo. ser seu aluno. Seja bem-vindo. Nacal, como que tá por aí? Boa noite, Renan. Estamos aqui hoje na Universidade Metodista de São Paulo e hoje nós vamos entrevistar uma vestibulanda, a Hannah, que vai fazer o curso de Produção Multimídia. Boa noite, Hannah. Boa noite, Nacal. Hannah, por que você escolheu fazer produção multimídia dentro de tantos outros ramos do audiovisual? Porque eu me interessei pela grade que o curso mostra, por eu me identificar e gostar de desenho, produção, de arte e gostar de todas essas referências da minha infância e querer colocar em prática. Certo. E o que te inspirou a fazer produção multimídia? Por eu gostar de tudo isso e querer colocar em prática, eu quero estudar para ser apta a fazer isso. Certo. E você gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso profissional que está lá no estúdio? Sim. Se na produção multimídia eu estarei apta para fazer isso, ou se eu precisaria ir para outra área da comunicação, como rádio e TV.
Certo. Muito obrigado, Hannah. E agora a gente vai voltar para os nossos estúdios com o nosso apresentador, Renan. É com você, Renan. Muito obrigado, viu, Gabriel Nacal? Eric, acho que você, mais do que ninguém, pode tirar essa dúvida, que muitos alunos que acabam entrando em produção multimídia ou que procuram alguns cursos, acabam tendo na cabeça. Qual que é a principal diferença e se isso vai ajudar a ingressante? Olhando exatamente para a pergunta da nossa entrevistada, sim, o curso de produção multimídia ele traz um viés de incentivar os processos criativos que cada indivíduo tem, que cada aluno tem ao ingressar no curso. Então, existem trabalhos com profissionais, com professores específicos, por exemplo, na área de criação gráfica, seja computacional, o estímulo à criação gráfica com desenhos, então quem gosta de fazer artes manuais também terá esse incentivo, tanto para a criação de campanhas, logomarcas, design, até mesmo criação de personagens, que também existe esse trabalho, por exemplo, no PAP de game, no qual você concebe um jogo para celular, para plataforma móvel, e existe essa criação. Então, sim, existe esse estímulo e sempre focado nesse leque que a pessoa pode aplicar esse conhecimento, essa habilidade e esse interesse. Entendi. Muito obrigado, viu, professor Obrigado, Eric? eu que agradeço. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já com mais dicas. Estamos de volta com o programa aqui na Universidade Metodista de São Paulo. E vamos continuar nossa conversa sobre produção multimídia com o professor Eric. Eric, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada até se tornar professor aqui na Metodista. Quando eu me formei, aconteceu uma coisa engraçada, aquela visão de tô desempregado, tô desesperado. Então, fazia 2 meses que eu tinha me formado, estava sem emprego e abri um concurso para professor na faculdade que eu me formei, na Federal de São Carlos. Eu prestei esse concurso, meio despretensioso, ainda procurando emprego, só que eu passei. Então, deu abril do ano seguinte que eu me formei, em 2007, me chamaram para dar aula lá, no mesmo dia em que eu fui convocado pela produtora aqui em São Paulo para trabalhar. Aí, entendendo que isso me forçaria a estudar, eu negociei isso com a produtora, de falar, eu consigo estar livre 2 dias para ir no interior, reponho no final de semana. Eles permitiram, eu achei que seria uma experiência bacana, mas na verdade tudo começou meio por uma necessidade de falar, pô, eu preciso ter um emprego, nunca tinha almejado isso. Mas depois eu peguei gosto pela coisa, minha família é de professores, meu irmão é professor, minha mãe é professora, e aí eu fui percebendo um gosto, um talento, uma relação pelos alunos, com os alunos, e aí eu fui mantendo. Daí começou a ficar inviável ir para o interior e voltar, apesar de ser uma faculdade excelente. Foi quando eu conheci um dos profissionais aqui da casa, na mesma empresa que eu trabalhava, e falou, nós precisamos de professor de som no curso de cinema. Eu falei, pô, lá na empresa eu trabalho com cinema. E eu tenho experiência com aula. Ele falou, tá, você é a pessoa ideal. E aí eu fui chamado na Metodista. A Metodista foi, com o tempo, me colocando nos diversos cursos. O Rádio TV, o Mídias Digitais, que atualmente é a produção multimídia, com a renovação curricular. E aí eu fui ficando. Então a minha jornada foi essa. Foi, na verdade, manter o trabalho na área, para conseguir também trazer exemplos práticos com o aluno, que a nossa área é muito assim, mas também ter um pouco de acidente aí, um pouco de necessidade. Então acabou que você caiu no curso de audiovisual. Eu caí meio de paraquedas, assim. E no começo eu dava aula para os meus colegas de faculdade, eu tinha acabado de me formar, o meu amigo que tocava na banda estava na sala de aula do outro ano, fazendo recuperação, e eu era professor dele, então rolou essas coisas. Daí eu tive que me afastar um tempo, porque eu era recém-formado, eu não pude me efetivar, pela questão de ser em universidade pública, eu já tinha que ter mestrado e doutorado, né? Porque eu ainda não tinha. Então, dei aula 2 anos, sou afastado, e nesse período de me qualificar, eu tive contato com a Metodista, daí eu falei, poxa, vai facilitar minha vida, é uma universidade bacana, vai ser uma outra experiência agora em universidade particular. E aí eu acabei vindo para cá e estou aqui uns 10 anos já. Entendi. E se você não foi motivado a escolher o curso de audiovisual, quando você ainda não tinha escolhido uma faculdade ou coisas assim, o que você pensava em fazer? No começo, eu ia fazer barro branco. Eu cheguei a entrar nas etapas de psicológico e queria ser da polícia. E aí, por uma questão familiar também, minha mãe tem um lado religioso e isso ela começou a ficar com medo, achando que polícia é uma coisa violenta. E aí, de tanto falar na minha cabeça, eu fiz amizade com uma pessoa que falou, Eric, você conhece um curso lá da ECA USP que chama Audiovisual? Eu falei, não, pô, é um curso que junta cinema, rádio e TV. Você é um cara que os seus 2 maiores hobbies é música e o outro é cinema. Daí eu assisti 1 semana de aula como aluno ouvinte lá, falei, pronto, é isso, eu vou resolver os problemas, eu vou fazer algo que eu gosto, vou deixar minha mãe dormir tranquila. De fato, existe um lado muito bonito na profissão de doação, de segurança pública, de polícia, mas existe um lado perigoso.
E que daí eu comecei a questionar e falei, pô, é verdade, eu tenho um amor à arte, à comunicação. E aí, assistindo uma semana de aula sobre cinema russo, eu falei, nossa, e começou umas análises de um filme, do filme Mãe, e todos aqueles filmes da década de 20 do século passado. Eu falei, nossa, quão profundo isso é, né? Tive aula eu frequentei algumas aulas de Ismael Xavier, e aí eu peguei gosto por isso e comecei a olhar as universidades que tinham curso nessa área. E aí juntei a fome com a vontade de comer, porque eu já tinha esse lado de música, de tocar em bandas, e falei, poxa, existe um lado do audiovisual que se parece, o lado de composição de trilha, o lado de gravação, de som, e aí comecei a me descobrir dentro e sou uma pessoa extremamente satisfeita com o que eu faço, na verdade. Assim, foi uma descoberta boa. Eu adoro o curso que eu fiz, adoro a área que eu trabalho, tanto a área docente quanto a área profissional, não docente, a área de execução audiovisual. Eu adoro, sou realmente satisfeito nesse sentido. Muito obrigado, viu, professor? Imagina, eu que agradeço, é bom estar aqui. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o curso de produção multimídia. Vamos conversar com o Lucas Lago, que é aluno do 2º semestre aqui da universidade. Lucas, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Renan. Ô Lucas, conta pra gente um pouquinho o que te fez fazer o curso de comunicação audiovisual. Bom, eu já queria fazer um curso de comunicação, né? Pesquisei alguns cursos como rádio e TV também, como publicidade. O que me fez me interessar bastante por produção multimídia foram duas coisas, né? A primeira que ela, assim, eu ainda não estava seguro de qual área especificamente eu ia seguir. E ela abre um leque bem bacana, assim, ela apresenta diversas áreas pra gente. E a segunda é que, assim, a parte teórica, ela é um pouco mais abreviada porque a parte prática é bem acentuada. Então, a gente está o tempo todo produzindo alguma coisa. E eu, particularmente, sou do tipo de pessoa que aprendo mais fácil fazendo do que lendo e tudo mais. Então, eu prefiro estar sempre já produzindo alguma coisa. E qual que foi o grande diferencial que você notou em relação aos demais cursos de comunicação aqui da universidade? Bom, teve algo que eu achei bem legal, que é o seguinte, os semestres, eles são focados sempre em uma determinada área. Então, eles conversam entre si, você utiliza algo que você aprendeu num semestre para o outro, mas cada um tem o seu próprio foco. E a partir do momento que você conclui um semestre, você já recebe um certificado qualificando você a trabalhar naquela área. Isso, para mim, foi um diferencial bem legal. Lucas, e qual que é a área que mais tem te atraído? Cuidado com a resposta, que o Eric está aqui, é teu professor, né? No semestre passado, a gente produziu um curta e na parte de edição de vídeo, foi uma parte que eu me identifiquei bastante, achei muito legal. Claro que eu ainda tenho um semestre pela frente, pode ser que eu ainda ache alguma coisa que eu possa achar ainda mais legal, mas por hora acho que é a parte que eu mais gostei. Você já teve alguma experiência profissional? Não, agora eu estou procurando algo na área. Já tive experiência profissional, mas não na área de produção multimídia. Mas aí é questão de tempo também, né? Após você se formar, você vai encontrar, você vai ser... Às vezes o destino nos leva aonde menos esperamos, não é mesmo? Muito obrigado pela participação, viu, Lucas? Bom ter você aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora estamos chegando ao fim. Infelizmente, tudo que é bom tem que acabar em algum momento, né, professor? Mas agora, queria que você deixasse um recado para os egressos que vão vir aí na universidade ou para quem ainda está indeciso na sua decisão. Audiovisual é uma área que requer muito suor, muita transpiração. Por se tratar, às vezes, de coisas como entretenimento, subjetividade da arte, da comunicação, parece que é algo que é um pouco mais leve. Mas você conseguir comunicar uma pessoa, tocá-la, transformá-la através do entretenimento, através da arte, promover cultura, principalmente em situações onde as pessoas não conhecem ou não valorizam, onde a política não valoriza a cultura, é muito difícil. Então, para uma pessoa que vai ingressar, ela precisa saber que, sim, vai ser uma área muito trabalhosa, vai ser uma área que requer muito esforço, muita dedicação e, acima de tudo, requer muita concentração, requer muito foco, muita pesquisa, muito direcionamento, muita objetividade. Falar, preciso alcançar um objetivo. E essa determinação é que faz as pessoas conseguirem, no seu espaço, e fazer toda a diferença no mundo de uma maneira realmente relevante. Muito obrigado, professor. É com essas lindas palavras que a gente vai encerrando o programa. Obrigado por sanar todas as nossas dúvidas sobre o curso de produção multimídia.
Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e não percam o próximo episódio do Talk Tag.